quero te contar sobre o Flamengo. Arrascaeta de novo na mira do Cruz Azul. Para completar, o Flamengo disposto a ir ao mercado de novo para contratar reforços de peso na metade do ano, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações, deixa like, comente sobre tudo o que você quiser. Combinado? Bora falar agora sobre o Real Madrid em mais uma final de Champions. Se tem um time que tem camisa pesada, esse time é o Real Madrid. No confronto contra o Bayern de Munique, nessa quarta-feira, o Real perdia por 1-0 até o finalzinho da partida, com o Neuer pegando até pensamento. Mas o Neuer falhou, Rossellu empatou e cerca de 3 minutos depois surgiu mais um gol do Real Madrid, o gol da virada. Com a vitória por 2-1, o Real passa para a decisão e enfrenta no dia 1º de junho o Borussia Dortmund em Wembley. 18ª final do Real Madrid, que vai buscar o 15º título. É o senhor Champions League, não há time com camisa mais pesada do que o Real Madrid. Para mim, isso é indiscutível. E eu queria destacar que esse resultado de classificação para a final pode garantir a Vinícius Júnior o título de melhor do mundo. Se o Real Madrid for campeão, a tendência é que o melhor do mundo saia do Real Madrid e não há hoje, na minha opinião, alguém mais protagonista do que Vinícius Júnior. Então, o Brasil pode voltar a ter o melhor do mundo depois de muito tempo. O último havia sido o Kaká em 2007. Só para completar uma curiosidade, o Real Madrid vence por 2-1 o Bayern de Munique com 2 gols de Rossellu, que entrou no finalzinho da partida, jogador de qualidades discutíveis, mas que fez os 2 gols da classificação. E aí levantaram que 12 anos atrás o Rossellu estava nas redes sociais pedindo algum link pirata para ter direito a assistir ao jogo do Real Madrid de graça. O tempo passou e hoje ele é o centroavante e autor dos gols que colocaram o Real em mais uma decisão de Champions. Bora falar agora sobre Arrascaeta mais uma vez na mira do Cruz Azul. O meio atacante uruguaio foi tema de uma entrevista concedida por Ivan Alonso, que é o diretor técnico do Cruz Azul lá no México. Perguntaram ao Ivan sobre a possibilidade de o Arrascaeta ser contratado. A resposta foi, abre aspas, não confirmo e nem nego essa notícia. Quem não gostaria de ter um jogador assim no seu time, fecha aspas. Dá para dizer que o Cruz Azul tem sim a intenção de contratar o Arrascaeta e prepara para metade do ano uma proposta para aquisição dos direitos econômicos do atleta. Arrasca, cujo contrato se encerra em dezembro de 2026 e custou cerca de 100 milhões de reais ao Flamengo. O torcedor do Fla precisa ficar preocupado com essa possibilidade e eu não ficaria. Por mais que o futebol mexicano tenha capacidade financeira superior ao dos brasileiros, não acho que alguém no futebol mexicano tenha maior poder de investimento do que o Flamengo e talvez até maior poder de sedução. Então, por mais que o Cruz Azul apresente uma proposta num futuro não tão distante, talvez na metade do ano, imagino que o Flamengo não vá ceder e perder um jogador do tamanho do Arrascaeta para um clube do futebol mexicano. Se a proposta fosse da Europa, da Arábia Saudita, com muito dinheiro, acho que seria algo para preocupar. No caso específico do futebol mexicano, te diria que a chance é muito pequena, para não dizer zero, especialmente porque o Arrascaeta está super identificado com o Flamengo, também porque na próxima temporada o Fla se prepara para a disputa do Super Mundial de Clubes e quer contar com Arrascaeta, De La Cruz e Oscar formando o meio-campo do time. Bora falar agora sobre o Flamengo, que está disposto a contratar mais jogadores na metade do ano. Depois de investir quase 200 milhões de reais em reforços na primeira janela de transferências do futebol nacional, o Flamengo queria entender como é que iria se sair para pensar ou não em reforços. E diante da fase ruim, uma vitória nos últimos 6 jogos, risco de não classificação para a próxima fase da Libertadores, o sinal de alerta foi aceso, especialmente porque estamos em um ano de eleição para presidente no Flamengo. Rodolfo Landim vai tentar emplacar o seu candidato, Rodrigo Dunche, no fim dessa temporada, e diante desse cenário, o departamento de futebol, com o aval da diretoria, chegou à conclusão de que é preciso buscar reforços de peso na metade do ano. O Flamengo busca um reserva para o Eric Pulgar, um volante que possa revezar com o chileno na função de primeiro defensor no meio campo, além de pontas e eventualmente um meia atacante. Essa função de meia não é tão emergencial, porque o Flamengo já tem conversas avançadas para contar com o Oscar a partir de 2025. O contrato dele lá no Xangai Port se encerra em novembro e o Flamengo pretende nos próximos dias assinar esse pré-contrato para ter o Oscar garantido para o Super Mundial de Clubes da próxima temporada. Só para arrematar sobre o Flamengo, situação no grupo da Libertadores ficou um pouquinho menos pior.
Depois do empate do Bolívar contra o Milionários na Colômbia, na noite dessa quarta-feira, nova classificação do grupo tem o Bolívar em primeiro com 10 pontos, o Palestino em segundo com 6, o Flamengo aparece com 4 e o Milionários tem 2 pontos. A vantagem do Flamengo é que faz os 2 últimos jogos como mandante. Contra Milionários e Bolívar, vencendo as 2 partidas, o Flamengo se classifica, talvez, no melhor dos cenários, com a primeira colocação do grupo. A tendência é que o Fla seja o segundo, com o Bolívar na primeira colocação. Paulo Henrique, boa noite, Nicola. Flamengo tem que demitir o Tite rápido, antes que seja tarde. Coloca o Felipe Luiz no lugar dele, acho que daria certo. Cara, eu tinha ouvido histórias bem legais do Felipe Luiz, de participação dele como jogador, de entendimento tático, de correções que ele fazia mesmo como atleta, da liderança que ele tinha. Não sei o quanto o fato de ter sido atleta pegaria agora nele numa outra função, é porque assim, só para vocês entenderem, às vezes você é amigo dos caras, né, como jogador, aí você vai como técnico, e aí você não pode ser só um amigo, você tem que ter uma postura diferente, enfim. Mas esse nome tem ganhado força, tem muitos comentaristas, torcedores, influenciadores trabalhando, cogitando essa possibilidade. O que eu posso contar para vocês é que hoje o Tite não será demitido. Vai haver uma reunião de cobrança, uma reunião para que a diretoria demonstre a preocupação com o atual momento do time, uma vitória nos últimos 6 jogos, mas o Tite não cai por hora. Se continuar assim, ele vai embora, ele vai rodar, porque é ano de eleição. E o Landim precisa de uma boa campanha para garantir e emplacar o seu candidato. O Rodrigo Dunche será o homem dele, tá? Peraí. O Paulo Henrique escreve assim, mas nem se perder para o Corinthians será demitido. Ele está falando do Tite, próximo domingo tem Corinthians e Flamengo e Corinthians, né? Eu também acho que mesmo se perder para o Corinthians no domingo ele não cai. Mas aí ele passa a ficar numa situação bem delicada. Bem. Porque a pressão... Cara, o torcedor do Flamengo já está de saco cheio com o Tite. O torcedor do Flamengo, vamos falar a verdade, o torcedor do Flamengo nunca foi muito com a cara do Tite. Naquela sequência do Carioca em que o time não tomava gol, até se animou um pouco, mas sempre fazendo a ressalva de que era estadual, né? Mas foi só o brasileiro começar que a ficha caiu, os gols começaram a aparecer. Cara, uma vitória nos últimos 6 jogos é muito ruim esse retrospecto. E aí, só para quem está chegando agora, uma informação importante que eu contei no começo da live sobre a multa rescisória do Tite. A multa rescisória equivale a todos os salários que ele tem para receber até o fim do contrato. Então, se ele for mandado embora em novembro, ele recebe só o salário de novembro e dezembro. Se ele for mandado embora agora, o Flamengo é obrigado a ressarci-lo com os meses do restante inteiro de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e o proporcional do 13º. Nicola, mas quanto ganha o Tite? O Tite e a comissão técnica dele ganham R$1.800.000 por mês, tá? Aí você multiplica por 12,5, vai dar mais ou menos 15 milhões de reais de multa, tá? No mundo dinâmico do futebol, cada partida traz consigo uma teia de expectativas, estratégias, claro, preocupações com lesões e forma física dos jogadores. No cenário do Flamengo, essas questões ganham destaque à medida que se preparam para enfrentar o Corinthians no Maracanã. Nos bastidores, movimentos estratégicos estão em curso, visando garantir a presença de peças-chave, como Arrascaeta, enquanto enfrentam desafios como a ausência de Éric Pulgar. O Flamengo volta suas atenções do torneio continental para o Campeonato Brasileiro, com a esperança de contar com a participação de Arrascaeta contra o Corinthians no próximo sábado. Após um período de recuperação de uma pequena lesão sofrida contra o Botafogo, o camisa 14 está em processo de retorno aos gramados. A equipe médica do clube está empenhada em garantir sua presença pelo menos no banco de reservas, com a perspectiva de conceder-lhe alguns minutos para readquirir ritmo de jogo visando ao confronto crucial com o Bolívar na Libertadores. Por outro lado, Éric Pulgar enfrenta uma possível ausência não apenas contra o Corinthians, mas também diante do Bolívar. O jogador chileno sofreu um sério entorse no tornozelo esquerdo, colocando em dúvida sua participação nos próximos jogos. Enquanto as esperanças de sua recuperação diminuem, o diagnóstico final será determinado nas vésperas das partidas. Além das preocupações com Arrascaeta e Pulgar, o Flamengo também lida com as consequências das lesões de outros jogadores, como Varela, que enfrenta problemas musculares na fossa ilíaca esquerda. Apesar do diagnóstico,
Sua participação contra o Corinthians ainda não está descartada, dependendo da evolução em sua condição física durante os treinos. O desafio para o Flamengo vai além do campo de jogo. Enquanto se preparam para os embates iminentes, lidam com as incertezas das lesões e a busca pela melhor condição física dos jogadores. É um jogo dentro do jogo, onde cada minuto de jogo, cada decisão técnica, pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota. E é nesse contexto de preparação e superação que o rubro-negro se encaminha para os desafios que estão por vir.